Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre proporcionalidade, tá? Razão e proporção. A gente vai retomar essa matéria, ver um pouquinho mais sobre ela, aprofundar um pouquinho nossos conhecimentos, tá bom? Bom, então para começar, a gente precisa descobrir o que é razão. O que é a razão? O que significa razão? Então, razão é a relação que existe entre dois valores de uma mesma grandeza. Então, por exemplo, eu posso calcular a razão entre a idade da minha irmã mais velha e a idade da minha irmã mais nova. Eu posso calcular a razão entre a altura do meu marido e a minha altura. Então, razão é uma relação entre duas medidas, tá? Entre duas medidas do mesmo segmento, digamos assim. Por exemplo, eu não posso calcular a razão entre o, o peso da minha filha e a altura da minha cachorrinha, por exemplo. Que são relação grandezas que não fazem parte, não fazem parte do mesmo grupo, tá bom? Então a razão a gente calcula, faz uma relação entre duas coisas que são parecidas, que têm a mesma grandeza, tá? Relações de proporcionalidade, então. Então vamos recordar algumas coisas que a gente já aprendeu em outros anos. O que significa dizer que algo é proporcional? Então, quando que alguma coisa é proporcional? A gente diz que algo é proporcional a alguma outra coisa quando está igual ao outro, ou seja, está na mesma quantidade, está em equilíbrio. Nossa, professora, ficou difícil esse negócio. Pensem assim, ó, lembra quando eu expliquei isso para vocês, que vocês estavam no 7º ano? Que eu contei que vocês estavam crescendo e aí começava a dar diferença, os meninos ficavam com o braço comprido, quase batendo no joelho. Lembra disso? Proporcionalidade está proporcional quando as coisas estão em equilíbrio. É igual aquele desenho de arte que a professora mandou vocês ampliarem, vocês ampliaram, e quando vocês olham para o desenho original e olham para o de vocês, vocês conseguem perceber que tem alguma diferença. Você bate o olho e fala, tem alguma coisa errada nesse desenho. E vocês não sabem dizer exatamente o que é, porque pode ser que esteja muito parecido, mas uma linha, um negocinho que você colocou desproporcional ao desenho de verdade, já dá a impressão de que o seu desenho está diferente, está totalmente diferente, tá? Então, proporcional é quando existe uma proporção, tá? E o que são grandezas, Pro? É tudo aquilo que a gente usa para medir, para contar. Então, por exemplo, o tempo, a velocidade, o volume, a massa, superfície, idade, altura, tudo isso que a gente usa para contar. São itens que a gente chama de grandezas, tá bom? Bom, então eu coloquei aqui uma tirinha de agar. E aí, na tirinha, tá assim, ó. Eles foram no restaurante e aí o garçom trouxe o jantar dos dois. Então ele diz: Eis o jantar, senhores. Mais alguma coisa? Aí ele diz: Sim. Aí ele continua: Contas separadas. Por que será
que ele pediu contas separadas. Vocês conseguem ter ideia do porquê ele quer as contas separadas? É óbvio, né? Olha a quantidade de comida que um deles pediu e olha a quantidade de comida que o outro pediu. É óbvio que se eles não pedirem contas separadas, ele vai pagar muito mais por uma comida que ele não comeu, que quem comeu foi o amigo, tá? Então, isso chama-se, é o que a gente chama de proporcionalidade. Então, se eu comi só um pouquinho, não tem por que eu pagar, eu dividir com o meu amigo a conta de uma conta que ele comeu horrores. É igual ir no restaurante. Vocês vão no McDonald's, por exemplo. Se você vai no McDonald's com seu amigo e cada um de vocês pede um lanche no mesmo preço, mais ou menos o mesmo preço, não tem problema nenhum vocês dividirem a conta, ok? Sem problemas. Agora, se vocês forem num restaurante, seu amigo pedir 5 lanches, enquanto você pedir um só, aí não é justo que vocês dividam essa conta, não é? Então, são coisas que não tem necessidade, não seriam proporcionais se fossem feitas dessa maneira, tá? Bom, próximo exemplo. Um exemplo de proporcionalidade. Um pai quer dividir R$ 200 entre seus dois filhos, um que tem 3 anos e o outro que tem 5 anos, para colocar em suas respectivas contas poupanças. Sabendo que a quantia será dividida em partes diretamente proporcionais às idades dos filhos, quanto caberá a cada filho? Então, olha só. O primeiro filho receberá proporcionalmente a sua idade, que são 3 aninhos. E o segundo filho receberá proporcionalmente a sua idade, que são 5 aninhos. Isso significa que o pai vai ter que dividir os R$ 200 em 8 partes iguais. Mas por que 8? Porque ele vai dar 3 dessas partes para o filho mais novo e 5 dessas partes para o filho mais velho, tá? Então, 200 dividido em 8 partes iguais dá R$ 25 para cada parte. Então, vamos lá. O filho mais novo vai receber 3 partes de 25, que dá R$ 75, e o filho mais velho receberá 5 partes de R$ 25, que vai dar R$ 125. Se a gente somar o que o filho mais novo vai receber com o que o filho mais velho vai receber, vai dar os R$ 200 que o pai vai dar no total, tá bom? Exemplo 2. Numa indústria farmacêutica, uma certa solução contém, ao todo, 450 gramas de 3 substâncias em quantidades diretamente proporcionais aos números 2, 5 e 8. Então, reparem, não importa qual é a substância, só importa que são 3 diferentes e que elas são divididas nessas proporções aqui, ó. Uma recebe 2 partes, a outra 5 partes e a outra 8 partes. No caso, uma compõe a fórmula com 2 partes, a outra com 5 partes, a outra com 8 partes. No total da fórmula são 450 gramas, tá? Bom, então a primeira substância é proporcional a 2, a segunda substância proporcional a 5,
a terceira substância proporcional a 8. Isso significa que nós temos 15 partes iguais, tá? E que as grandezas são diretamente proporcionais segundo o exercício. Então, eu vou ter que dividir as 450 gramas do remédio, da solução, em 15 partes iguais. Por que 15, Pro? Porque eu vou dar 2 dessas partes para a primeira substância, outras 5 dessas partes vai ser composta da segunda substância e outras 8 dessas 15 partes vai ser composta pela terceira substância, tá? Bom, então vamos lá. O total da solução, que são 450 gramas, eu vou dividir em 15 partes iguais. Então, vai dar 450 dividido por 15, que dá 30 gramas em cada parte. Isso significa que a primeira substância vai ter 2 dessas partes. Então, 2 vezes 30 vai ter 60 gramas da primeira substância. Tudo bem? Segunda substância, vão ter 5 partes. Então, 5 vezes 30, 150 gramas vai ser só da segunda substância, certo? E a terceira substância vão ser 8 partes. Então, 8 vezes 30, 240 gramas. Então, serão 240 gramas da terceira substância nessa solução. Quando a gente junta as 240 gramas da terceira substância, mais as 150 da segunda, mais as 60 da primeira, nós temos o total da solução, que são 450 gramas, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer a distribuição de grandezas diretamente proporcionais, certo? Exemplo 3. Uma fábrica de máscaras de proteção estava trabalhando com 2 equipes, em 2 períodos diferentes. Uma equipe só começaria após a outra ter ido embora. Então, nós temos uma fábrica, um grupo de máquinas, digamos assim, para confeccionar máscaras de proteção. Um grupo entrava, trabalhava um período e ia embora. Logo em seguida, o outro grupo também entrava, tá? Um dos grupos tinha 75 funcionários e o outro grupo tinha 100 funcionários. Então, reparem, a equipe que tinha 100 funcionários conseguia terminar todas as máscaras mais cedo do que a equipe de 75 funcionários. E cada equipe tinha que confeccionar a mesma quantidade de máscaras. Então, por exemplo, se a primeira equipe confeccionasse 100 máscaras, a segunda equipe, mesmo tendo mais funcionários, também teria que confeccionar só 100 máscaras, tá bom? Ou seja, é óbvio que a segunda equipe, que tem 100 funcionários, terminaria o serviço muito antes da equipe que tinha só 75. Isso significa que essas grandezas aqui, elas serão inversamente proporcionais. E como que a gente vai fazer essa conta, então? Então, vamos terminar o problema. Ó, as duas turmas terminaram a produção total em 14 horas. Ou seja, as duas turmas trabalharam lá o tempo que elas precisavam e, no total, elas usaram 14 horas para finalizar todas as máscaras, tanto da equipe de 75 funcionários,
quanto da equipe de 100 funcionários. O período de trabalho das duas juntos foram 14 horas, tá? Quanto tempo cada equipe levou para cumprir a sua parte da tarefa? Então, já dá para perceber que a equipe que tem 75 funcionários demorou mais. Mas demorou quanto mais, Pro? Quanto tempo eles trabalharam a mais para conseguir fazer o mesmo número de máscaras da outra equipe? Bom, então vamos lá pensar. A primeira equipe tem 75 funcionários, a segunda equipe tem 100 funcionários, tá? Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, já que a gente sabe que quanto mais funcionários, menos tempo eles vão gastar para fazer o número de máscaras, certo? Então, se fosse um exercício de grandezas diretamente proporcionais, a gente daria 75 partes para a equipe 1 e 100 partes para a equipe 2, se fosse diretamente proporcional. Como é inversamente proporcional, a gente vai inverter esses valores aqui. Então, a gente vai dar 75 partes para a equipe 2 e 100 partes para a equipe 1. Então, reparem, nós vamos inverter lá no final da conta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total do tempo, que são as 14 horas. Primeiro, eu vou transformar para minutos, porque em horas fica mais difícil, né? Então, eu vou transformar as 14 horas em minutos. Cada hora tem 60 minutos. Eu vou só multiplicar. 14 vezes 60, que vai dar 840 minutos. E eu vou dividir todos esses minutos em 175 partes iguais. Por que 175? Porque, teoricamente, são 75 partes para a primeira equipe e 100 partes para a segunda equipe, tá? Teoricamente, porque como são grandezas inversamente proporcionais, a gente vai inverter isso aqui no final, tá? Então, vamos lá. Dividir 840 minutos em 175 partes. Deu 4,8 minutos cada parte. Nossa, Pro, mas deu um número quebrado. Calma. Vamos finalizar essa conta primeiro, tá bom? Bom, então já dividi 175 partes, deu 4,8 minutos cada parte. Então, a gente tem o 100. Lembra que a segunda equipe era 100, a primeira equipe era 75? Pois é, só que agora a gente vai inverter, né? Então, eu vou dar 100 minutos, 100 partes dessas aqui para a primeira equipe, porque a gente está invertendo. Então, 100 vezes 4,8 minutos vai dar 480 minutos. Transformando isso aqui em hora de novo, para a gente ver quantas horas dá, a gente vai fazer 480 minutos dividido por 60 minutos, que cada hora tem 60 minutos. 480 dividido por 60 dá 8 horas. E isso significa que a primeira equipe precisou de 8 horas, tá? Então, eu dei as 100 partes agora para a primeira equipe, certo? Logo, a segunda equipe vai ficar com 75 partes, porque nós invertemos. Então, 75 vezes 4,8 minutos vai dar 360 minutos. Dividindo esses 360 minutos por 60 para transformar em hora, 360 dividido por 60 vai dar 6 horas. Então, a primeira equipe ela precisou de 6 horas para cumprir a tarefa, a parte dela na tarefa, tá?
Então, muito cuidado. Como são grandezas inversamente proporcionais, a gente inverteu aqui, ó. O que era para ser 75 da primeira equipe, ficou sendo da segunda equipe. E o que era para ser 100 da segunda equipe, ficou sendo da primeira equipe. Tá bom? Então, muito cuidado só com esse último detalhe aqui, ó. Que é aqui que muitos de vocês erram, certo? Razões especiais agora. Essas razões, elas são usadas, elas foram tiradas da matemática e elas são usadas em outras matérias. Por exemplo, densidade demográfica é usado na geografia, tá? Então, como que a gente faz a conta da densidade demográfica? A densidade é igual ao número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados, tá? Por exemplo, a população da China em 2019 era de 1,408 bilhões de habitantes, abrangendo uma área de 9.572.900 quilômetros quadrados. Aí ele pergunta, qual a sua densidade demográfica? Então, vamos usar a fórmula. A densidade é igual ao número de habitantes dividido pela área em quilômetros. Dividindo de cima pelo de baixo, vai dar 147 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, essa é uma razão que a matemática construiu e que é usada em outras áreas que não são matemática, tá bom? Outra razão especial que também é usado na geografia, a escala. Então, como funciona uma escala? É a medida do desenho dividido pela medida real do estado, do país, do continente, tá? Então, um exemplo. Em um mapa, a distância entre duas cidades é 20 centímetros. Sabendo-se que a distância real é de 800 quilômetros, qual foi a escala utilizada neste mapa? Então, para começar aqui, ó, nós temos um problema, porque nós temos uma unidade em centímetro, uma medida em centímetro, e a outra medida em quilômetro. Isso não pode acontecer. Ou tem que estar tudo em quilômetro, ou tudo em centímetro, tá? Então, nós temos lá os 20 centímetros e vamos transformar os 800 quilômetros para centímetros, tá? Então, 800 quilômetros são 80 milhões de centímetros, certo? Então, vai ficar assim, na fórmula. A escala é igual 20 centímetros dividido por 80 milhões. Simplificando em cima e embaixo, dá para dividir por 20, tanto em cima quanto embaixo, vai dar 1 sobre 4 milhões, ok? E isso significa que a escala usada nesse mapa do exemplo foi de 1 centímetro para cada 4 milhões de centímetros. Tudo bem? Ok? Mais um exemplo. Nesse caso, é um exemplo de razão especial usada na física, tá? Então,
essa razão especial é a velocidade média. Então, a fórmula da velocidade média é: a velocidade média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, vamos para um exemplo. Um carro saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino a Uberlândia, também em Minas Gerais, e levou aproximadamente 8 horas para fazer o percurso. Sabendo-se que a distância entre as duas cidades é de 540 quilômetros, qual foi a velocidade média desenvolvida pelo carro? Então, nós temos a velocidade média é igual a 540 quilômetros, que é a distância, dividido por 8 horas, que é o tempo. Quando a gente divide 540 por 8, o resultado dá 68 quilômetros por hora, que é a unidade que a gente usa para representar velocidade, tá? Então, a fórmula da velocidade é distância dividido pelo tempo, ok? Da velocidade média, certo? Então, logo a velocidade média foi de 68 km por hora. Bom, agora é a vez de vocês. Cada um de vocês vai fazer sua lista de exercícios, caprichem, prestem bastante atenção e lembrem de tirar todas as dúvidas para não deixar nenhuma dúvida sobre essa matéria, tá bom? Beijos, até a próxima aula.